Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata e na aulinha de hoje, de ciências, nós vamos relembrar um pouquinho a classificação dos animais, ok? Vamos lá? A vida dos animais. As diferentes classes dos animais. De acordo com as características, os animais são classificados e formam as seguintes classes: mamíferos, anfíbios, répteis, aves, peixes e insetos. Os mamíferos são animais vertebrados e se alimentam do leite da fêmea. Possuem dentes afiados, alguns comem frutas e folhas, outros comem apenas carne, e ainda tem aqueles que se alimentam de carnes, frutas e folhas. Apresentam pelos em seu corpo, junto à camada de gordura, abaixo da pele para o aquecimento do seu corpo. Seu cérebro é desenvolvido e possuem glândulas sudoríparas que produzem o suor. A maioria deles é gerado dentro da barriga da mãe. Todos os mamíferos apresentam pulmões. São observados machos e fêmeas de cada espécie. Vamos agora conhecer os anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados. A maioria deles apresenta a pele lisa, fina e úmida. A temperatura de seu corpo varia conforme a temperatura do ambiente em que estão. Vivem em lugares úmidos, próximos à água, como os lagos e represas. Alguns podem ser vistos no interior das matas. Se alimentam de pequenos animais, como moscas, aranhas, pequenos mamíferos e até mesmo de outros anfíbios. Algumas espécies já nascem com a forma adulta, mas em seu tamanho menor. Vamos agora conhecer os répteis. Os répteis são animais que geralmente rastejam ao andar, mesmo aqueles que possuem 4 patas. Eles têm cauda e alguns carapaça. Podem ser encontrados nos troncos ou copas de árvores, caminhando em nossas paredes ou dentro da água. Alimentam-se de flores, frutos, ovos, peixes, algas, sementes, insetos e outros animais. Vamos conhecer agora o grupo das aves. As aves são animais vertebrados. Possuem o corpo coberto de penas, têm bico, um par de patas e um de asas. Elas nascem a partir de ovos com casca e, por isso, são consideradas ovíparas. São encontradas em diversos ambientes, como florestas e desertos. Elas se alimentam de pequenos insetos, peixes, néctar de flores, frutas, pequenos mamíferos, carniça e até outras aves ou répteis. Existem aves que não voam, como os pinguins e as emas. Vamos agora conhecer o grupo dos peixes. Os peixes possuem crânio, são vertebrados e vivem em ambientes lagos, rios, represas ou mar. Apresentam nadadeiras e caudas, que permitem que eles nadem com facilidade. Muitos deles possuem escamas e também brânquias, que são responsáveis pela respiração do animal embaixo da água. Eles se alimentam principalmente das algas existentes no ambiente marítimo. Alguns são carnívoros e se alimentam de outros animais. Vamos conhecer agora o grupo dos insetos. Os insetos dominam praticamente todos os ambientes do planeta.
São os únicos animais invertebrados que voam e possuem patas. Alimentam-se de plantas, animais e outros seres vivos. Certos insetos, como pulgas e piolhos, vivem sobre o corpo de outro animal, do que extraem seu alimento. Atualmente são conhecidas cerca de 900 mil espécies de insetos, sendo que a maioria é encontrada no ambiente terrestre. Vamos agora descobrir algumas curiosidades sobre os animais. Você sabia que os morcegos são os únicos mamíferos que voam? O corpo dos insetos são revestidos por uma armadura. Os peixes não só bebem água, como também fazem xixi. O côndor é a maior ave de rapina do mundo. Suas asas podem medir 3 metros de uma ponta à outra. Uma das menores espécies de rã que existem mede de 10 a 12 milímetros de comprimento e vive na África. O maior réptil do mundo é o crocodilo de águas salgadas. Você lembra o que é uma cadeia alimentar? Vamos lembrar agora? Um aspecto muito importante da ecologia é a cadeia alimentar. Ela é uma relação onde um ser vivo se alimenta de outro. Na base da cadeia alimentar estão as plantas, as algas, etc., pois eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Na cadeia alimentar, eles são chamados de produtores. Os animais que se alimentam apenas dos produtores são chamados consumidores primários. Como exemplo, podemos citar a vaca, o coelho, o gafanhoto, entre outros. Também são classificados como animais herbívoros, pois se alimentam apenas de vegetais, frutas, raízes, etc. Os animais que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários. O ser humano é um tipo de consumidor secundário, pois ele se alimenta da vaca, por exemplo. A cadeia alimentar segue uma sequência onde um animal se alimenta do outro, que por sua vez se alimenta de outro, e por isso podem existir consumidores de vários graus, terciários, quaternários e assim por diante. Os fungos e as bactérias também fazem parte da cadeia alimentar. Vocês sabiam? Eles são chamados decompositores, pois se alimentam da matéria orgânica em decomposição. Esses micro-organismos são fundamentais no ciclo da vida, pois ao decompor a matéria, eles devolvem para o meio ambiente a matéria inorgânica, que será reaproveitada pelas plantas e assim o ciclo se inicia novamente. Você sabia que muitas cadeias alimentares juntas formam um fenômeno ecológico chamado de teia alimentar? A cadeia alimentar é geralmente linear, pois mostra apenas um caminho seguido pela matéria e energia. Já nas teias alimentares, ocorrem inúmeras relações entre os componentes de uma comunidade. Na aula de hoje aprendemos muitas coisas sobre o reino animal, não é mesmo? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Um beijo em todos. Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata e na aulinha de hoje de ciências nós vamos relembrar um pouquinho a classificação dos animais, ok? Vamos lá? A vida dos animais. As diferentes classes dos animais.
De acordo com as características, os animais são classificados e formam as seguintes classes: mamíferos, anfíbios, répteis, aves, peixes e insetos. Os mamíferos são animais vertebrados e se alimentam do leite da fêmea. Possuem dentes afiados, alguns comem frutas e folhas, outros comem apenas carne, e ainda tem aqueles que se alimentam de carnes, frutas e folhas. Apresentam pelos em seu corpo, junto à camada de gordura, abaixo da pele para o aquecimento do seu corpo. Seu cérebro é desenvolvido e possuem glândulas sudoríparas que produzem o suor. A maioria deles é gerado dentro da barriga da mãe. Todos os mamíferos apresentam pulmões. São observados machos e fêmeas de cada espécie. Vamos agora conhecer os anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados. A maioria deles apresenta a pele lisa, fina e úmida. A temperatura de seu corpo varia conforme a temperatura do ambiente em que estão. Vivem em lugares úmidos, próximos à água, como os lagos e represas. Alguns podem ser vistos no interior das matas. Se alimentam de pequenos animais, como moscas, aranhas, pequenos mamíferos e até mesmo de outros anfíbios. Algumas espécies já nascem com a forma adulta, mas em seu tamanho menor. Vamos agora conhecer os répteis. Os répteis são animais que geralmente rastejam ao andar, mesmo aqueles que possuem 4 patas. Eles têm cauda e alguns carapaça. Podem ser encontrados nos troncos ou copas de árvores, caminhando em nossas paredes ou dentro da água. Alimentam-se de flores, frutos, ovos, peixes, algas, sementes, insetos e outros animais. Vamos conhecer agora o grupo das aves. As aves são animais vertebrados. Possuem o corpo coberto de penas, têm bico, um par de patas e um de asas. Elas nascem a partir de ovos com casca e, por isso, são consideradas ovíparas. São encontradas em diversos ambientes, como florestas e desertos. Elas se alimentam de pequenos insetos, peixes, néctar de flores, frutas, pequenos mamíferos, carniça e até outras aves ou répteis. Existem aves que não voam, como os pinguins e as emas. Vamos agora conhecer o grupo dos peixes. Os peixes possuem crânio, são vertebrados e vivem em ambientes lagos, rios, represas ou mar. Apresentam nadadeiras e caudas, que permitem que eles nadem com facilidade. Muitos deles possuem escamas e também brânquias, que são responsáveis pela respiração do animal embaixo da água. Eles se alimentam principalmente das algas existentes no ambiente marítimo. Alguns são carnívoros e se alimentam de outros animais. Vamos conhecer agora o grupo dos insetos. Os insetos dominam praticamente todos os ambientes do planeta. São os únicos animais invertebrados que voam e possuem patas. Alimentam-se de plantas, animais e outros seres vivos. Certos insetos, como pulgas e piolhos, vivem sobre o corpo de outro animal, do que extraem seu alimento. Atualmente são conhecidas cerca de 900 mil espécies de insetos, sendo que a maioria é encontrada no ambiente terrestre. Vamos agora descobrir algumas curiosidades sobre os animais. Você sabia que os morcegos são os únicos mamíferos que voam? O corpo dos insetos são revestidos por uma armadura.
Os peixes não só bebem água, como também fazem xixi. O côndor é a maior ave de rapina do mundo. Suas asas podem medir 3 metros de uma ponta à outra. Uma das menores espécies de rã que existem mede de 10 a 12 milímetros de comprimento e vive na África. O maior réptil do mundo é o crocodilo de águas salgadas. Você lembra o que é uma cadeia alimentar? Vamos lembrar agora? Um aspecto muito importante da ecologia é a cadeia alimentar. Ela é uma relação onde um ser vivo se alimenta de outro. Na base da cadeia alimentar estão as plantas, as algas, etc., pois eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Na cadeia alimentar, eles são chamados de produtores. Os animais que se alimentam apenas dos produtores são chamados consumidores primários. Como exemplo, podemos citar a vaca, o coelho, o gafanhoto, entre outros. Também são classificados como animais herbívoros, pois se alimentam apenas de vegetais, frutas, raízes, etc. Os animais que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários. O ser humano é um tipo de consumidor secundário, pois ele se alimenta da vaca, por exemplo. A cadeia alimentar segue uma sequência onde um animal se alimenta do outro, que por sua vez se alimenta de outro, e por isso podem existir consumidores de vários graus, terciários, quaternários e assim por diante. Os fungos e as bactérias também fazem parte da cadeia alimentar, vocês sabiam? Eles são chamados decompositores, pois se alimentam da matéria orgânica em decomposição. Esses micro-organismos são fundamentais no ciclo da vida, pois ao decompor a matéria, eles devolvem para o meio ambiente a matéria inorgânica, que será reaproveitada pelas plantas e assim o ciclo se inicia novamente. Você sabia que muitas cadeias alimentares juntas formam um fenômeno ecológico chamado de teia alimentar? A cadeia alimentar é geralmente linear, pois mostra apenas um caminho seguido pela matéria e energia. Já nas teias alimentares, ocorrem inúmeras relações entre os componentes de uma comunidade. Na aula de hoje aprendemos muitas coisas sobre o reino animal, não é mesmo? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Um beijo em todos!